Quantos problemas você já teve na sua vida, que você estava como se tivesse, de fato, num vale, e ao redor todo cheio de montanhas, onde não houvesse saída. Você lá naquele momento, cara, isso aqui, não sei como eu vou resolver isso. Mas foi lá, e com a ajuda de Deus você resolveu. Deus resolveu para você. Quantas vezes? Na minha vida, várias vezes. Várias e várias vezes assim. Teve um problema ali, mais essa, aí aquele sentimento de vítima, né? Só podia ser comigo esse negócio. Mas Deus vai lá e resolve. Quando tudo parecia estar perdido, vem o problema, está lá o problema, mas nós passamos por cima do problema. Nós passamos adiante, passamos à frente do problema. E quando nós já estamos lá na frente, nós olhamos para trás e, meu Deus, como eu resolvi isso? Só Deus, né? Passamos por cima. E é esse o significado literal da palavra Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, domingo que comemoramos a ressurreição de Cristo. Hoje não é um momento triste, hoje é um dos dias mais alegres do cristianismo. Mais alegres. E teologicamente falando, queridos, mais alegres até que o Natal. Muitas vezes a gente valorizamos muito o Natal e esquecemos um pouco a Páscoa, mas é na Páscoa que a nossa história foi verdadeiramente mudada. É por causa do que aconteceu num domingo como esse, há 2000 e tantos anos atrás, que nós podemos estar aqui felizes, que nós podemos estar aqui vivos, em outras palavras. Porque é isso, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós tivemos o direito a um recomeço. Há um recomeço. Tem uma cantiga antiga judaica que é cantada na época da Páscoa e fala assim: por que essa noite, por que esse dia é diferente de todos os outros? E esse é um questionamento que toda vez, diário, na verdade isso é um questionamento diário, mas principalmente aqui na Páscoa, esse é o pensamento que nós devemos ter em nossa mente. Por que hoje é um dia diferente dos outros? O que aconteceu nesse dia que eu não posso me esquecer de maneira nenhuma? Este foi o dia que houve a sua libertação. Por causa do que aconteceu nesse dia, você é liberto. Antes éramos escravos do pecado. Mesmo que você quisesse ter o pleno acesso a Deus, pedir perdão, você não conseguia. Não conseguia. Mas por causa da morte e principalmente por causa da ressurreição de Jesus, foi nos dada a oportunidade de ter um recomeço na nossa história. A Páscoa fala muito disso, recomeço, tanto lá para o judaísmo quanto para o cristianismo. Os judeus foram escravos, os hebreus foram escravos por 430 anos no Egito. Mas no dia da Páscoa, quando eles tiveram a autorização para sair, eles tiveram a oportunidade de um recomeço na vida deles. Aqueles que antes estavam sem esperança, aqueles que antes só viam a escravidão na sua frente, agora eles tinham a liberdade de novo. A plena liberdade. E da mesma forma nós, de uma maneira muito maior, queridos. Às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes quando a gente fala morte e ressurreição de Jesus, parece algo muito natural já para a gente, porque a gente já ouviu várias vezes. Mas não, queridos. Tudo que você tem hoje, todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, você tem por causa da morte e ressurreição de Jesus. Porque senão sua vida só seria todo o tempo angústia e mais angústia, e não teria a quem clamar. Hoje nós podemos ter livre acesso a Deus, nós podemos falar, nós podemos ter um relacionamento com Ele, por causa da sua ressurreição. Hoje nós somos felizes, nós podemos ter alegria, nós podemos ter paz em meio ao caos desse mundo, por causa do seu sofrimento e por causa da sua ressurreição. Foi nos dado esse direito ao recomeço. Nós que antes éramos escravos do pecado, sem poder para decidir nada, foi nos dada a oportunidade do recomeço. Por que essa noite, por que essa tarde, melhor dizendo, por que esse dia é diferente de todos os outros?
Porque antes éramos escravos, mas agora em Cristo Jesus nós somos livres e nós somos mais que vitoriosos no seu nome. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso, queridos. Nós não podemos esquecer disso. É sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Recomeço. Recomeço. Nosso Deus, e esse aqui já vai o primeiro ponto, nosso Deus é um Deus de recomeço, queridos. É um Deus que quando tudo parece perdido, Ele vai lá e refaz de novo. Você lembra lá da parábola do oleiro, né? Que ia lá, o oleiro estava fazendo o jarro, ele viu que estava ruim, ele não teve pena, ele quebrou e fez de novo. E fez de novo. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Queridos, mesmice, andar sempre fazendo, é isso mesmo, mesmice, tem uma palavra que a gente usa, letargia. Letargia é o quê? Letargia é uma pessoa letárgica, melhor explicar assim, o que é uma pessoa letárgica? É uma pessoa que não tem força para fazer algo novo, não tem volição, não tem essa força de vontade, que fica todo o tempo na mesmice, no comodismo. Queridos, isso não é de Deus. Nosso Deus nos chama para a ação. Nosso Deus é o Deus que vê, algo está lá, pode estar até funcionando, mas se for preciso Ele quebra e faz de novo. Apocalipse 21:5 diz o quê? E aquele que estava sentado no trono, anotei aqui, e aquele que estava sentado no trono disse o quê? Vejam, eis que eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Não importa como você esteja agora, se Ele quiser, e se você se entregar verdadeiramente a Ele, Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ele pode fazer tudo novo. E o que estava sentado sobre o trono disse: vejam, eu faço nova todas as coisas. E assim nós temos que levar a nossa vida, queridos, querendo todo o tempo experimentar algo novo da parte de Deus. Nós não podemos aceitar a mesmice na nossa vida, o comodismo. Páscoa fala disso. Pensa só, o que foi a Páscoa? A Páscoa foi uma total ruptura do sistema espiritual vigente. Até aquele momento, desde Adão, tinha sido apenas um sistema espiritual, que seria a velha aliança ali, que foi implantada de fato ali com Moisés. Havia uma forma do mundo funcionar, e a priori estava até seguindo. Mas nosso Deus, Ele não se contenta com as coisas imperfeitas. Ele quer que tudo saia perfeito. E para sair perfeito, muitas vezes é preciso isso, romper com o sistema vigente, ter esse recomeço, andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo fala isso, que se nós morremos com Cristo, nós temos que ter esse desejo de andar em novidade de vida, ansiar por coisas novas. E isso eu falo em todos os aspectos, querido. Todos os aspectos, quer espiritual, quer físico. Nós não podemos esquecer, o nosso Deus não é o Deus da mesmice. Nosso Deus não é o Deus da tradição, por assim dizer, do apego à forma como ela, não, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Não, esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Por muito tempo, na igreja romana foi assim. Não, nós temos a tradição, e vamos seguir a nossa tradição, porque há 1000 anos foi assim, e tem que continuar sendo assim. Só que não, Deus foi lá e não, veio a reforma protestante, quebrou novamente o sistema vigente, porque Deus não tem pena de fazer e quebrar, fazer do zero de novo, se for para ficar certo. Se for para acertar, Deus quebra. E é o que eu estava ministrando até nos dois últimos domingos. Se for para consertar algo na nossa vida, e para consertar isso é preciso que nós soframos, a gente vai sofrer. Porque é mais importante para Deus que nós caminhemos cada vez mais para a perfeição, do que vivamos na nossa zona de conforto do mesmo jeito. Um lema, e eu sempre falo isso, está até
eu acho que estava no outro computador, que é nosso papel de parede, as mudanças estão chegando, se tiver pode até colocar aí. Tinha lá escrito embaixo, né? Ecclesia Reformata, Reformata Semper Est. Alguma coisa assim, meu latino é lá essas coisas. Que fala o quê? A igreja reformada, a igreja cristã, a igreja de Cristo, deve continuar isso aí, ó. Ecclesia Reformata et Semper Reformata Est. Isso é um princípio aplicado à igreja, mas que deve ser aplicado na nossa vida. Nós não podemos nos contentar com o jeito que estamos, querido. Ou você não tem nada para melhorar? Eu tenho muita coisa para melhorar. Muita, bastante. E eu acredito que eu não estou sozinho nisso. Todos nós temos algo em que melhorar. Temos algo que nós devemos deixar para trás e passar por cima e ter a nossa própria Páscoa, o nosso próprio êxodo em relação a isso. Devemos procurar sempre viver nessa novidade de vida. Não se contente com o que você já tem hoje. Não se contente com o que você já teve, porque tem muitas pessoas também que ficam nessa, se contentando com as glórias do passado. Ah, eu já tive isso. Ah, eu já fui aquilo. Ah, eu já tive aquilo, aquilo outro. Não. Procure ter algo novo da parte de Deus. Procure ter algo novo, uma revelação nova, algo novo, uma experiência nova. Porque é isso, nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Eu não sei, isso se aplica a tudo. Aqui eu não sei, tem gente me assistindo aqui, tem gente me assistindo aqui. Eu não sei de fato, isso parece um jargão de pregador, mas é verdade, eu não sei o que passa na sua vida. Mas que tudo que esteja paralisado hoje na sua vida possa ter um recomeço. Ah, tem pessoas que paralisaram o estudo, não concluíram o estudo, que haja um recomeço na sua vida em relação ao estudo. Tem gente que se acomodou no trabalho, que não procura um trabalho novo, um trabalho melhor, que haja um recomeço na sua vida nisso. Não se contente. Em relação ao pecado, tem gente que nem luta mais contra o pecado. Ah não, isso aqui não tem como, isso aqui é o meu jeito de ser, eu nasci assim, vou morrer assim, igual diz a música. Não se contente. Não se contente. E aí vamos para o nosso segundo ponto. Eu queria a minha água. Antes de ir para o segundo ponto, né? Pensando aqui. Cara, desde o começo do ano, eu não sei para você, mas desde o começo do ano, foi um ano até então angustiante. Não é verdade? A gente já começou em janeiro naquela briga, naquela confusão da falta do oxigênio. Aí foi piorando, o Amazonas cada vez pior. Para completar, surgiu, eu lembro que no culto de domingo, né, no culto da virada, eu falei, olha, tem a variante lá da África do Sul, tem a variante da Inglaterra. Em janeiro, surge a variante daqui do Amazonas. Uma variante severa, uma variante pior, por assim dizer. Mas que em nome de Jesus, que hoje haja um recomeço na nossa vida em relação a esse ano. Que a partir de hoje nós possamos ver, nós possamos lembrar lá no dia 31 de dezembro, a partir daquele culto de Páscoa, o ano melhorou de maneira exponencial. Parece que eu esqueci de fato, eu deixei de fato o que ficou em 2021 até agora. Eu estou vivendo um novo ano. Que isso aconteça na vida de cada um de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus, na sua vida e na minha vida também, esse recomeço em Deus. Nosso ano vai ser tão bom que nós vamos esquecer tudo que passou em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus de recomeço. E aí agora sim o segundo ponto. Não vai adiantar eu ficar profetizando aqui na sua vida, não vai adiantar eu falar para você que Deus é o Deus de recomeço, e de fato Ele é, se você não querer esse recomeço na sua vida. Porque como eu falei lá no início, muitas pessoas elas estão acomodadas da forma como elas estão hoje. É cômodo, é ruim sair da tal da zona de conforto que a gente fala. É ruim sair da zona de conforto. Isso em relação a tudo, estudos, trabalho, ministério. É preciso que você queira esse recomeço na sua vida. É preciso que você deseje ele. Pastor, eu estou de boa aqui, eu não desejo o recomeço. O que eu faço? Ore para que você deseje. Porque, queridos, é isso. Se você continuar na mesmice, você vai ficar para trás.
ficar para trás. O povo vai passar, tudo vai passar, e você vai continuar sempre na mesma coisa. E isso não é de Deus. Deus nos chamou para evoluir, queridos. A Bíblia fala isso no sentido espiritual, mas também é aplicado ao sentido físico, porque o físico, ele reflete o espiritual e vice-versa, queridos. O escritor de Hebreus fala que há uma corrida para nós, uma corrida proposta. E corrida fala o quê? Corrida fala de avanço. Corrida fala de não permanecer no mesmo lugar. Corrida fala de seguir sempre em frente. Agora, que corrida é essa que você vai competir ela parado? O escritor de Hebreus fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Nós precisamos avançar. Deus nos chama a avançar. Com a paz, lá na Páscoa, fazendo novamente paralelo com a Páscoa judaica, foi a mesma coisa. Eles saíram lá, teve autorização do faraó para eles saírem, eles saíram da terra, lá do Egito, chegaram à beira do mar lá, e lá, por motivos óbvios, estava um mar na frente, estava um grande obstáculo na frente. O que aconteceu? Eles pararam. O que aconteceu? Lá, a cabeça lá do faraó mudou de novo, e o faraó mandou perseguir eles. Eles estavam lá parados em frente ao mar. O que é que Deus disse para ele? Tem até a música, né? Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que siga em frente. Da mesma forma, queridos, lá em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo 1,7 fala o quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem aí? Coloca aí, Pedro. Eu acho que é 2 Timóteo 1,7, eu acho. É a segunda ou a primeira? Coloca a segunda. É esse mesmo, olha aí, ó. Coloca isso. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pastor, como isso se aplica aqui? O covarde, ele fica parado. O covarde, ele não avança. O covarde, ele não muda. Ele quer ficar ali na dele, porque ele tem medo do que possa acontecer. Mas Deus não, Deus nos chama para a coragem, para avançar, para seguir em frente. Que em nome de Jesus, nessa noite, nessa tarde, esse desejo por avançar possa entrar no seu coração. Esse desejo por querer ser melhor, em todas as áreas, área ministerial, área, área estudantil, área do trabalho, na família. Quantas pessoas já, não, tem uma relação mal com o meu familiar, vai ficar assim mesmo. Não, procure ser melhor sempre. Sempre. Pastor, mas até quando eu vou tentar? É sempre. É sempre. Ah, eu já tentei uma vez, mas não consegui. Tenta de novo. O esquema é não parar. Que isso? Deus nos chama para todo o tempo prosseguir. Ah, eu andei um passo, mas foi pequenininho. Você já andou. É melhor do que você ficar parado. O pastor Xavier sempre fala aqui, ó, se você puder correr, corra. Não está dando para correr? Ande. Não está dando para andar? Vai se arrastando, mas não fique parado. Você tem que ter esse desejo, você tem que ter as suas metas. Metas. Quais são suas metas no trabalho? Quais são suas metas escolares, estudantis, para quem estuda? Quais são suas metas de ministério? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer para avançar nos meus estudos? O que eu posso fazer para avançar no meu trabalho? O que eu posso fazer para evoluir espiritualmente? Você tem que ter suas metas. Porque é isso, Deus te chama para avançar. Deus te chama para seguir em frente. Deus te chama para passar por cima e deixar tudo isso que prende para trás. Voltando para o texto lá de Hebreus, né, ele fala isso, o escritor de Hebreus, olha, sigam desembaraçando de todo o peso. Ele fala lá específico do peso do pecado.
E o comodismo, queridos, o querer manter sempre a mesma coisa, é pecado. É pecado. Deus nos chama nessa noite para avançar. Então, o que nós já vimos aqui hoje? Nós já vimos que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Não importa a sua situação, Ele é capaz de fazer tudo novo na sua vida. Ele é capaz de mudar totalmente a sua situação. Ele é capaz. Mas para isso, você também tem que desejar, você tem que querer essa mudança. Você não pode resistir a essa mudança, você tem que querer. Você tem que querer ser melhor, você tem que querer avançar. Você tem que querer. Beleza. Cadê minha água? Aqui que vai chegar a chave de tudo, na verdade. Pastor, eu quero esse recomeço na minha vida. Eu quero, de fato, essa mudança. O que eu devo fazer? Qual é o meu papel nisso tudo? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer para mudar? Primeiro ponto, querido. Primeiro ponto é entender, e aqui está representado, né? Entender o que Jesus já conquistou para nós. Entender que Deus já fez tudo por você. Você não tem que ter trabalho nenhum. Deus já fez tudo para você. Então e agora, pastor, o que acontece? O que eu posso fazer? Deus quer apenas que você se entregue verdadeiramente a Ele. Deus quer que você seja de fato como aquele vaso nas mãos do oleiro, totalmente disponível para a mudança que Deus queira fazer na sua vida. É isso que Deus quer. Deus não quer que você, não, eu vou fazer jejum 40 dias aqui, vou fazer jejum 30 dias, tudo e tal, isso até, mas não é essas coisas. Porque às vezes o ser humano é assim, né? A gente sempre quer ter um papel de protagonista na coisa. Não, eu mudei, eu evoluí, mas olha o que eu fiz também. Olha aqui, olha, eu batalhei tudo e tal. Só que com Deus se quebra, porque não é assim que funciona. Não é assim. Quem faz todo o trabalho é Deus. É Deus. Eu não lembro agora a referência. Acho que é Filipenses. Esqueci. Fala assim: porque Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Eu acho que é Romanos, alguma coisa assim. Vê aí, Pedro, tu acha? Deus é quem efetua em nós. Lá em Ezequiel ele fala em relação ao pecado, um texto que eu sempre cito aqui. Achou? Texto que eu sempre cito aqui, que é Ele que vai tirar de nós o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. É Ele que vai tirar de nós todo o desejo pelo pecado, de modo que nós vamos ter nojo das antigas práticas. É Ele que trabalha por nós. É Ele. Nós não podemos nos esquecer. Acharam? Cadê? Está aqui, Filipenses. Sabia que era Filipenses? Eu falei Romanos, né? Filipenses 2,13. Porque é Deus porque Deus é quem efetua em nós, em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele só quer que você esteja disponível para Ele. Ele só quer isso. Que você esteja disponível, que você esteja totalmente entregue a Ele. Porque é Ele que vai trabalhar por você. Você lembra? Ainda agora eu pedi para você pensar e pensa de novo. Pense em áreas da sua vida que você acha que merece um recomeço, que precisa. Não é nem que merece, é que precisa de recomeço. Pensa aí, área ministerial, área do trabalho, área da educação, familiar. Pensa no que precisa de um recomeço na sua vida. Sabe quem vai trabalhar nessa área? É Deus, olha. É Deus. O fato de você pensar nisso agora, como algo que precisa mudar na sua vida, já é Deus agindo em você.
Já é Deus mostrando você, já é Deus colocando em você esse querer pela mudança. Porque, querido, toda essa noção de certo e errado vem de Deus. Vem de Deus. O ser humano, na sua origem, ele é o que João Calvino falava da total depravação. O que é a total depravação? O ser humano, sem Deus, o ser humano sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue nem discernir o que é certo e o que é errado. Ele não consegue nem discernir o que precisa ou não melhorar. Pedro, sai daí, Pedro. Ele não consegue nem definir isso. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, ele começa a revelar para você o que você precisa mudar, o que precisa ser melhor na sua vida. O fato de vocês pensarem no que precisa mudar, já é Deus trabalhando em você. E o que ele pede de você? Já que ele já fez tudo, e ele fez onde? Onde que ele conquistou tudo isso? Na cruz. Na cruz. Na cruz ele conquistou tudo isso, ele já fez tudo por nós. O que ele pede então? Apenas que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Pastor, ainda está muito abstrato esse negócio. Como assim se entregar totalmente a Jesus? Como assim? Porque às vezes a gente vai falando as coisas e vai ficando abstrato mesmo. Como é que eu faço isso? Eu quero ter um recomeço na minha vida. Como é que eu faço para ter esse recomeço? Como é que eu faço para dar esse start, esse início? Que é algo bem prático, prático mesmo. Mateus 6,6, cadê o Pedro? Sumiu o Pedro. Mateus 6,6, coloca aí, Jonas. Algo bem prático, para começar a mudança na sua vida. Aí, ó, mas a orar, vamos lá, o que é prático aqui? Entre no seu quarto, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Você quer mudar? Você quer ter um recomeço na sua vida? Você quer ter algo diferente na sua vida? Você precisa somente fazer isso, olha. Vá e fale com Deus, conversa com Ele, apresente o que precisa ser mudado para Ele, e mostra, olha Deus, está aqui, ó. Eu aprendi, eu descobri, o Espírito Santo me mostrou que não é na minha força, é na tua força. Então está aqui, ó. Muda isso aqui para mim, Pai. Você não está sendo arrogante, você não está dando ordem a Deus, não. Você está apenas cumprindo o que a palavra dele mesmo diz. Você está lançando sobre Ele, você está entregando o seu fardo a Ele, e Ele vai trabalhar por você. Quer ter mudança na sua vida? Aí, ó. Fala para o seu pai em secreto. Não precisa postar, é bem interessante, não precisa postar no Facebook, Deus, me muda isso, quero mudar isso. Não, em secreto, só você e Deus. Aí fala, olha Pai, você pode falar mesmo, eu sempre falo isso aqui, nos ensinaram muito errado, querido, a tradição, essa coisa, falar que, não, quando chegar com Deus, chega cheio de pompa, ó querido Deus, Criador do céu. Não, você fala com o seu pai assim? Você não fala com o seu pai assim, com seu pai, sua mãe, seu parente. Você chega normal. Pai, tem essa área aqui da minha vida, eu queria mudança aqui. Eu confesso que eu já tentei e eu não consigo mudar, mas eu sei que o Senhor pode mudar por mim. Eu sei que o Senhor pode trabalhar na minha vida. Assim como fala em Ezequiel, o Senhor pode tirar de mim isso, de modo que eu tenha nojo dessa coisa. Em relação ao pecado, né? Em relação ao o Senhor pode me dar essa vontade de querer avançar. É apenas isso, queridos. Jesus, ao morrer e ressuscitar, Ele conquistou tudo para nós, queridos. Tudo, tudo. Por isso que eu falo, hoje é um dia de tremenda alegria. Porque o que você tem hoje foi conquistado num dia como esse. Num domingo de manhã como esse, não, que a gente já não está mais na manhã, né? Num domingo como esse. Há 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus ressuscitou, Ele conquistou tudo para você. E o que Ele pede de você é isso, que você confie nele, que você entregue as suas causas a Ele, que Ele vai resolver para vocês. Eu acho que é Isaías 64, né, que fala que
Desde a antiguidade, ainda não se viu, acho que é 64:4. Eu acho que é isso, Isaías 64:4. Que desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, está aí, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A única coisa que Ele quer de você, meu querido irmão que está aqui, meu querido irmão que está aqui, é isso, que você confie verdadeiramente nele, que você entregue as suas causas verdadeiramente a Ele, porque Ele já conquistou tudo. Efésios 3:20, fala, porque por causa do seu grandioso amor que opera em nós, Ele é capaz de operar infinitamente mais do que poderíamos pensar ou imaginar. Às vezes pensamos que para nós sermos felizes, para estar ok, basta que algo, está aí, ó, basta que, você ainda agora pensou, numa coisa que precisa mudar na sua vida. Deus já pensa muito além do que isso aí, porque isso que você pensou ainda é pouco para Deus. Ele opera em nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz também assim: olho nenhum viu, nem ouvido nenhum percebeu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que os amam, Deus tem uma recompensa tremenda para você na sua vida. Deus, Ele quer te dar infinitamente mais. Como eu já ministrei aqui uma vez, Deus, Ele quer te ver muito além, querido, muito além. E a única coisa que você tem que fazer é se entregar verdadeiramente a Ele, apresentar as suas causas a Ele, mostrar as áreas que precisam ser mudadas. Deus, Ele quer esse relacionamento com você. Mas Ele não sabe o que eu preciso. Ele sabe. Mas pensa só, um exemplo que eu vi um pastor dando que eu gostei muito, aos casados, casados aí, você sabe que o seu cônjuge lhe ama? Você sabe? Mas não é legal ouvir ele falando eu te amo? A mesma coisa Deus, Ele sabe o que a gente precisa, mas Ele quer ter esse relacionamento conosco, Ele quer ouvir da gente, Ele quer ter essa atitude mesmo próxima a nós, paterna de fato. Então, como ter um recomeço na nossa vida? Se entregando verdadeiramente a Jesus, crendo no seu sacrifício e cada vez mais procurando ser mais próximo dEle. Amém? Que essa palavra possa crescer e multiplicar no coração de todos nós.